Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, porque afinal de contas não temos dia, hora e nem lugar para ouvir e contar uma história. E você está preparado para ouvir mais uma história com a Tia Cal? Então vamos lá? Já vai começar a história, começar a contação. Vamos, minha gente, guardar no seu coração. Guarde no seu coração hoje a história de São Peregrino. Sim, Peregrino nasceu na família rica, abastada, a família dos Laziosi. Ele nasceu em Forli, no norte da Itália. Era uma época em que acontecia aqueles ideais, os jovens, as pessoas eram muito idealizadas, anárquicas, gostavam de uma revolução. E Peregrino não era diferente. Ele participava de todos os projetos, todos os protestos, tudo que desse força de ordem, ele estava presente. É tanto que o seu apelido na época era de Furacão. Teve uma época em que algumas pessoas ficaram do lado do imperador e outras do lado do Papa. E aí houve uma rebelião na cidade. Umas pessoas do lado do imperador, outras do lado do Papa, e começaram rebeliões, protestos. A cidade ficou assim, ó, dividida mesmo. E o Papa, quando soube disso, não gostou. Porque como que seus fiéis dentro da igreja pregam a paz e fora da igreja vão ficar fazendo atos de vandalismo, pregando, falando palavras de ordem, coisas que afetam a todos? Então o Papa não foi adepto a esse protesto, não, muito pelo contrário. Ele não podia vir na cidade. Então, na cidade, no mosteiro, tinha Filipe, que era um padre, que hoje é o nosso São Filipe. Então, ele pediu que o padre Filipe fosse falar com os fiéis. E o padre sabia que era uma coisa muito difícil, porque a cidade estava assim, ó, em polvorosa. As pessoas estavam mesmo em pé de guerra, como se tivesse dividido a cidade mesmo, entre o imperador e o Papa. Filipe, então, escolheu o púlpito da igreja para falar aos fiéis. Ele falou todo o descontentamento do Papa e que o Papa teria feito um interdito na cidade. Só que os que estavam ali não eram só os fiéis, né? Tinha os fiéis e tinham os que estavam do lado do imperador. Foi aquela confusão. Eles levantaram, começaram a falar palavras de ordem, pediram para Filipe sair dali, se retirar, que ninguém estava chamando ele no meio da manifestação. E Peregrino, além de todas as palavras de ordem, ele se levanta e dá um tapa no rosto de Filipe. Todos ficam assim, ó, impressionados. Filipe nada fala, simplesmente sai da igreja e vai andando pela rua. E os agitadores falando palavras de ordem: fora, fora daqui, ninguém quer você aqui. E Filipe saiu cabisbaixo, rezando, pedindo a Deus que tivesse pena daquelas pessoas que estavam fazendo esse protesto. E principalmente que tocasse no coração daquele jovem que ele deu um tapa no rosto, que seria Peregrino, na época com 18 anos. E Deus ouviu aquela oração de Filipe, porque logo Peregrino se arrependeu e foi ao mosteiro pedir desculpa, mostrar o quanto ele estava com remorso do ato que ele tinha feito. Pronto, naquele momento Peregrino tinha se convertido. Mas só aos 30 anos que ele entrou na ordem dos servitas. Sim, ele entrou. E quem lhe entregou o hábito foi Filipe. Um momento assim muito bonito. Ele entrou como servita, né? No regulamento ele seguia assim, ó, tudo. Ele era um dos mais obedientes. Ele então entrou como penitente e mortificação. Ele era adepto à mortificação. Durante 30 anos, ele cumpriu a sua penitência, uma penitência que ele próprio colocou a si mesmo. E aos 60 anos de idade, ele estava com uma ferida na perna, cancerígena, devido à sua penitência, que era de não sentar. Ele ficou por 30 anos sem sentar. Ele fazia tudo em pé
e na hora de dormir deitava, mas ele não sentava. Então, por conta desses 30 anos em pé, as varizes criaram uma ferida na perna e ele já estava assim muito doente. O médico tinha dito a ele que ou ele amputava a perna ou ele poderia até morrer por conta dessa ferida. Então, na véspera da cirurgia de amputação de sua perna, ele acordou assim no meio da noite, com muita vontade de ir para a capela orar. E ele, com muito sacrifício, foi até a capela. E de frente, diante de Jesus crucificado, ele se ajoelha com muita dificuldade e pede a Deus em oração que o liberte daquela ferida, daquela doença. É assim, e como se em um momento ele fosse tomado pelo Espírito Santo, ele vê Jesus descer da cruz e tocar em sua ferida. Quando ele volta daquela visão que ele teve, que ele volta daquela visão, ele retorna para o seu quarto, deita na sua cama e dorme. No dia seguinte, quando o médico chega para a cirurgia, ele constata que na perna de Peregrino não tem nenhuma ferida. Então, aí, observa-se o milagre de Jesus. A partir desse dia, as pessoas que já eram fervorosas por Peregrino ficam mais ainda, né? Porque sabem que ocorreu um milagre. E aquilo ali, tudo se alastra pelo mundo. Todo mundo começa a rezar por ele, a rezar com ele, né? E atribui ele o padre das causas cancerígenas. Porque nessa época ele ainda era padre, né? E assim, ele morre com uma febre muito forte. E no seu velório acontecem 2 milagres. Então, mais um motivo para as pessoas ficarem mais fervorosas ainda com ele. E aí, o tempo vai passando. Ele foi canonizado, foi tornado santo em 1726 pelo Papa Bento III. Sim, e a sua roupa, né, está hoje na igreja de Nossa Senhora das Dores em São Paulo. Ficou aqui para o Brasil a roupa dele. Ele morreu em 1º de maio de 1345. Por isso, às vezes, a festa dele é comemorada nos primeiros dias de maio, porque é o mês de Maria, né? Então, a intercessão de São Peregrino é uma intercessão muito forte, porque ele foi consagrado o santo das doenças, do câncer, o santo da doença cancerígena. Fim! Já vai terminando a história, terminando a contação. Vamos, minha gente, guardar no seu coração. Guarde no seu coração que São Peregrino é um santo muito fervoroso, né? Através da intercessão da sua fé, ele se curou do câncer. Um beijo da Tia Cal e até a próxima!